Romanos 15, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Mas, irmãos, em partes vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, para que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, por obediência dos gentios, por palavra, por obras, pelo poder de sinais e prodígios, na virtude do Espírito Santo. De maneira que desde Jerusalém, os arredores, até Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu amo esse texto, primeiro porque eu gosto de ler a Bíblia, e eu tenho a tradução, grego e hebraico, que eu clico ali e dá todos os significados. E aqui o apóstolo Paulo, ele está falando no final que ele pregou aos gentios, estava pregando o Evangelho. E quando ele fala aqui no final, não é só o Evangelho de Cristo. Algumas traduções vai ter aí o pleno Evangelho, o Evangelho completo, o Evangelho perfeito de Jesus Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo faz menção do Evangelho completo, ele faz uma introdução a esse Evangelho. Primeiro ele fala que o Evangelho está sendo pregado agora aos gentios, porque o mistério de Deus, que o pastor Marcelo ministrou semana passada, o mistério que esteve oculto de Deus, era a salvação de todos os homens, era a salvação dos gentios. Quando Deus ele guardou uma nação, ele tinha uma visão: todos os povos da terra receberiam o Evangelho. Então a Escritura tinha ali escondida a salvação a todos os homens, e o apóstolo Paulo veio com toda a ousadia, pregando agora a todos os povos, e pregando diante da grande comissão, daquela comissão onde está lá: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele fala que ele pregou o pleno Evangelho em Jerusalém. Depois ele fala aqui no final, no versículo 19, nos arredores, quer dizer, em torno, em todos os lados, na circunvizinhança de Jerusalém, Judeia, Samaria. E ele pregou até Ilírico. E eu fui buscar onde estava esse local chamado Ilírico. Ilírico era uma faixa ilírica que era entre a Itália e a Alemanha. No tempo de Paulo, isso aqui era, a Alemanha era os confins da terra. Ele pregou o pleno Evangelho em Jerusalém, nos arredores de Jerusalém e até os confins da terra. Em outras palavras, ele estava debaixo de uma revelação, ele estava debaixo de uma obediência, ele estava debaixo de uma comissão, debaixo de uma autoridade, e ele estava levando a sério: eu quero Jerusalém, Judeia e os confins da terra. Eu quero falar para você, querido, chegou a hora de nós desejamos mais. Quando a gente olha o apóstolo Paulo, que poderia ser um homem cheio de culpa, cheio de trauma, por tudo aquilo que ele fez, ele se levantar com toda a ousadia para levar o Evangelho de Cristo até os confins da terra. Eu quero falar para você que você também foi chamado para isso. Você foi chamado para coisas grandes. Você foi chamado para coisas grandes. Às vezes as coisas grandes vai ser aqui em Jerusalém, vai ser aqui em Maringá, vai ser aqui, mas Deus te chamou para as coisas grandes. Alguns vão ser no Brasil, em algum local do Brasil que Deus vai te enviar. Outras pessoas vão ser conduzidas até os confins da terra. Por que eu falo isso, querido? Porque Deus tem prometido um avivamento. E esse avivamento vai incendiar vidas, vai incendiar corações, vai fazer coisas tremendas. E o avivamento não cabe em quatro paredes. O avivamento ele se expande. Ele tem um epicentro, mas ele se expande. Ele vai
As pessoas vão, às vezes mudam, às vezes tem uma transferência, as pessoas às vezes têm uma comissão de Deus, um chamado de Deus. E Deus vai incendiar até os confins da terra, e Deus tem falado que neste lugar Ele vai levantar os labaredas de fogo. Os labaredas de fogo. Hoje pessoas vão ser abraçadas por fogo. O Espírito Santo está aqui. E quando o apóstolo Paulo, ele vai falar do segredo dele, porque às vezes, nós falamos, meu Deus, quem que era o apóstolo Paulo? Por que o apóstolo Paulo realizou tantas coisas? E o segredo dele, ele vai falar, eu sou ministro de Jesus Cristo, pela graça que me foi dada, ministrando o evangelho de Deus aos gentios, para que ele se torne uma oferta agradável a Deus. Tudo isso pelo intermédio, por uma pessoa, pelo Espírito Santo de Deus. Os gentios estão sendo santificados, a oferta dos gentios está sendo santificada pelo Espírito Santo de Deus. Ele dá a glória, ele faz menção do Espírito Santo. E eu quero falar para você, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Depois ele fala, e os gentios estão obedecendo esse evangelho. O evangelho que foi pregado a eles por palavras, por obras, por ações correspondentes a essas palavras. O evangelho que foi pregado pelo poder de sinais e prodígios, na virtude, de novo, de quem? Do Espírito Santo de Deus. Eu quero falar para você que no mistério da Trindade, como a pastora Irene já falou, a pessoa mais perto da Trindade que está conosco é o Espírito Santo. Quando nós olhamos o mistério da Trindade, a gente vê assim funções interativas. O Deus Pai é aquele que planejou todas as coisas, aquele que planejou em amor, é o amor do Pai. Quando fala na saudação apostólica, o amor do Pai. O Pai, tudo, ele veio dele, a ideia de todas as coisas foi do Pai. Nós somos um projeto do Pai, tudo o Pai planejou, tudo nasceu na mente do Pai, e um projeto de amor, todas as coisas foram feitas por amor, porque é o amor do Pai que é derramado, é o Pai que ama tanto, que deu o seu Filho. Então o Pai é aquele que planeja, a ideia, a fonte de tudo é o Pai. E o Filho antes de ser Jesus de Nazaré, ele era o Verbo, a palavra criadora, a palavra que quando foi solta, criou todas as coisas. Diz assim que o Verbo, falando a respeito dele em João capítulo 1, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, porque a palavra criou todas as coisas, o Logos criou todas as coisas. Jesus, a palavra viva, criadora de todas as coisas, criou tudo perfeito. Não só Jesus, o Filho, é o Criador, mas Ele também é o restaurador, porque o homem e o diabo, através da contaminação, veio deturpar o que Deus criou, mas o Filho é o restaurador. Por isso que a graça é do Filho. A graça é do Filho, porque o Filho viabiliza tudo o que precisamos. O Filho viabiliza todas as ideias do Pai, todo o projeto do Pai é viabilizado pelo Filho. O Filho traz os recursos, o Filho cria todas as coisas para dar os recursos necessários. A restauração tua já foi dada em Cristo Jesus. A tua herança já foi conquistada em Cristo Jesus. A tua identidade verdadeira já foi dada em Cristo Jesus. A restauração dessa terra já aconteceu na obra da cruz, quando Jesus disse, está consumado. Então Jesus, ele completou a obra, o Pai completou a obra. E agora tem a terceira pessoa da Trindade que está ainda se movimentando, fazendo a obra, que é a pessoa do Espírito Santo. 2 Coríntios 3,6 fala que o Espírito Santo traz vida, é o Espírito que traz vida. Quando Deus criou o homem, Ele soprou o fôlego, o ruach, que era o Espírito Santo.
O Espírito Santo traz vida a tudo que foi criado. E também no Salmo 104:30 fala que Ele é o sustentador de todas essas, da vida que foi criada. Fala, envia, Senhor, o teu Espírito e renova tudo sobre a face da terra. Então o Espírito Santo é aquele que continua trazendo vida. E agora Ele pega todo o projeto do Pai e traz para a terra. Pega todo o amor do Pai e traz para a terra. Pega toda a herança que o Filho conquistou e traz para a terra. Toda a graça que o Filho tem, abençoadora, e traz para a terra. Toda a graça salvífica e traz para a terra. Toda a graça transformadora, Ele vem e traz para a terra. Toda a graça empoderadora, Ele vem e traz. O Espírito Santo, 1 Coríntios 2:12, fala que Ele está nos dando a herança que já nos foi dada de graça. Ele está nos fazendo conhecer a herança que já nos foi dada de graça. Queridos, eu quero falar uma coisa para você. Nós precisamos ter uma comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos entender a pessoa. O Evangelho é um Evangelho relacional, experimental. E nós precisamos hoje entender que o relacionamento mais íntimo que nós podemos ter é com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que fala, é aquele que pensa, fala que ele, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Deus, conhecendo a mente do Espírito, sabe que é segundo a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele se entristece. O Espírito Santo, ele é eterno. O Espírito Santo, ele está em todo lugar, ele é onisciente, onipotente. O Espírito Santo ensina todas as coisas. O Espírito Santo, diz a palavra, eu sempre gosto daquele texto que foi citado domingo passado, João 16:13. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tem ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Tudo quanto tem ouvido, Ele ouve aonde? Ele ouve aquilo que o Pai está falando. O Pai falou alguma coisa ao meu respeito, ao teu respeito. O Espírito Santo ouve e Ele vem fazer. O Pai quer falar com você, o Espírito Santo ouve e fala. O Pai quer anunciar alguma coisa, o Espírito Santo, Ele ouve no conselho da Trindade e Ele traz. Ele é agora aquele que está se movimentando conosco, levantando uma igreja que vai ter, sim, um evangelho por palavras, por ensino, por ações correspondentes, por obras, por sinais e prodígios. Eu quero falar para você, os sinais e prodígios são herança nossa. Nós precisamos crer que esse momento e esse movimento de sinais, de poder, de prodígios, Deus quer restaurar na sua igreja nesses dias, com todos, com cada um de nós. Amém, queridos? O apóstolo Paulo, ele fala: eu não vou ousar dizer coisa alguma que o Senhor não tenha feito através de mim, através de palavras, obras, pelo poder de sinais e prodígios na virtude do Espírito Santo. Eu entendo, gente, que nós precisamos aumentar a nossa fé, que nem os discípulos oraram certa feita: Senhor, aumenta a nossa fé. Eu tenho orado para Deus: Senhor, eu quero mais fé. Eu quero mais de Deus. Foi que nem a pastora Irene orou: mais fome, mais sede. Mais fome, mais sede. Quando nós olhamos a Bíblia, se você for ler a Bíblia com um olhar romântico, você vai ver que a Bíblia é um livro de experiências. Não é um livro que está nos ensinando apenas sobre um estudo sobre Deus, uma teologia de estudo sobre Deus, mas é um livro de relacionamento com Deus. O que está registrado aqui é o relacionamento de Adão, é o relacionamento de Noé, é o relacionamento de Enoque, é o relacionamento de Abraão, é o relacionamento de Jefté, é o relacionamento que Débora teve, é o relacionamento que Gideão, é o relacionamento que Davi teve. Quando você olha a Bíblia está falando de Deus se revelando na terra através de relacionamentos.
Quando você lê o livro de Atos, quando você lê os evangelhos, você vê que Deus está falando de relacionamentos, de experiências. Aqueles homens que deixaram para nós um legado, deixaram para nós experiências. A igreja primitiva ainda não tinha a parte do Novo Testamento, e ela cresceu abundantemente. Tanto que nós somos desafiados a olhar para a igreja primitiva, para voltarmos ao primeiro amor, para nós olharmos a glória da primeira casa, porque a última vai ser maior do que a primeira. Mas eles não tinham ainda todas as cartas registradas, catalogadas no cânon, mas eles tinham um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. Eles tinham um relacionamento de fome e sede com o Espírito Santo de Deus. Eu quero falar para você, o que você precisa hoje é de um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Eu tenho ficado maravilhado, porque o Espírito Santo é uma pessoa, e Ele faz o que a Bíblia diz que Ele faz. O que a Bíblia diz que faz, o Espírito Santo faz através de nós. E eu tenho falado para Deus, a minha oração noite e dia é: mais Jesus, mais de Ti, mais de Ti. Se é o Espírito Santo que faz todas as coisas, querido, nós precisamos querer ser cooperadores com Ele. Ficar do lado, vendo Ele trabalhar. Ficar do lado, vendo Ele trazer o amor do Pai e derramar nas pessoas. Assistir Ele, o Espírito Santo, trazer a graça salvífica e salvar pessoas. Assistir o Espírito Santo trazer a graça abençoadora e abençoar pessoas, mudar realidades. Não tem nada mais maravilhoso do que você estar ali sendo um cooperador com o Espírito Santo, assistindo e trabalhando com Ele, vendo Ele trabalhar. Porque na verdade você só dá lugar para Ele trabalhar e você fica assistindo. Você é apenas uma porta que abre para Ele agir. Você é apenas um canal, uma instrumentalidade. Ele veio morar em você, mas Ele quer ser o Senhor. Ele veio, sabe, para queimar teu coração, para dirigir a tua vida. Mas o apóstolo Paulo falou: as palavras, as ações, os sinais e prodígios e o poder é do Espírito Santo de Deus. O evangelho foi o evangelho do Pai, a graça foi de Jesus. Mas quem está fazendo a obra, santificando e trazendo o poder das palavras, é o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo está aqui. Pastor Irene falou com tanta propriedade: o Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo, ele vai quebrar cadeias. Eu vejo pessoas respirando aliviado. Você não vai ficar mais preso nessa condição que você estava. Pessoas estavam vivendo tempos de solidão, de medo, de angústias. E eu quero falar que você vai encontrar o teu melhor amigo. E o teu melhor amigo é o Espírito Santo. Ele veio para ser o teu melhor amigo. O apóstolo Paulo, ele falava: eu estou ligado ao Espírito Santo. Atos 20, 22. E ligado ao Espírito Santo, eu estou sendo conduzido a Jerusalém. E ele fala: eu não sei o que lá vai me acontecer, a não ser aquilo que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela. E sabe o que o Espírito Santo revelava de cidade em cidade? Que teria prisões e que teria tribulações. Nós vemos que o Espírito Santo falava para Paulo assim: Paulo, o que você quer saber, o bom ou o ruim? Paulo fala assim: o bom eu aguento, o ruim eu tenho que me preparar. Beleza. Daí o amigo falava para ele assim: ó, vão te açoitar lá. Beleza. Aí o apóstolo Paulo orava: ó, vai ser açoite. Daí orava, clamava, buscava e fugia. Não, ele ia para a cidade, passava pelos açoites, glorificando e exaltando a Deus. Daí o apóstolo Paulo ia pegar uma viagem e falava: e agora, Espírito Santo? Eu falava: ó, quer ouvir o bom ou o ruim? Quero ouvir o ruim. Ah, vai ter naufrágio, você vai naufragar. É, naufragar? Vou morrer? Não. Vou te usar ainda para salvar os outros. Beleza, pode naufragar, não tem problema não. E o apóstolo Paulo se preparava, o amigo.
O amigo Espírito Santo fala assim: eu só sei aquilo que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. Atos 20, 23. De cidade em cidade me revela. Quer dizer, ele não ia onde ele queria ir. Ele não estava pregando o que ele queria pregar. Ele não estava fazendo o que ele queria fazer. Ele fazia aquilo que o Espírito Santo estava direcionando. O Espírito Santo estava guiando o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo era uma labareda de fogo, incendiando o mundo. Os discípulos estavam incendiando o mundo, porque estavam vivendo essa íntima comunhão com o Espírito Santo. O amor do Pai, a saudação, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Eu não posso viver sem o amor do Pai, porque é o amor que me faz acreditar que sou filho, o amor que me faz voltar quando eu erro, é o amor que me conduz ao arrependimento, é o amor que sara as minhas feridas, é o amor do Pai. Eu não posso viver sem a graça do Filho, porque nada eu mereço, tudo é o favor, tudo que é bom é graça. E essa graça veio porque o Cordeiro levou, antes da fundação do mundo, todas as nossas maldições, todos os nossos pecados. Levou porque nós merecíamos só o pior por causa do pecado, mas o Cordeiro de Deus se fez, nele se cumpriu a justiça de Deus. Deus lançou sobre o próprio Filho toda a ira que era contra nós, para que hoje nós pudéssemos receber tudo de bom, toda a graça, todo o favor, todas as coisas boas vêm pela graça, a graça salvífica, a graça empoderadora, a graça. Então nós vemos que eu não posso viver sem a graça, eu não posso viver sem o amor, mas eu não posso viver sem a comunhão com o Espírito Santo. E para isso, querido, eu tenho que olhar para a Bíblia e falar: Senhor, a Tua palavra é verdade. Eu tenho que me apaixonar pela palavra. Eu estava pensando que às vezes, olhando para a palavra, nós temos 3 tipos de pessoas e 3 formas de olhar para a Bíblia. O crente. A primeira maneira de olhar para a Bíblia é ter um assentimento mental. Quando você olha para a Bíblia e fala: eu concordo com isso. Você tem um assentimento intelectual. Você olha para a Bíblia e fala: eu concordo, ela é verdade. E eu tenho um assentimento mental, eu tenho esse consentimento de olhar para a Bíblia e falar: eu concordo com ela toda. Mas tem uma outra segunda maneira de olhar para a Bíblia e você olhar para ela e você ter uma distorção por conveniência. É quando você olha para a Bíblia e fala assim: não, eu vou fazer algumas alterações aqui, eu vou fazer algumas interpretações aqui, para acomodar a Bíblia à minha condição, para acomodar a Bíblia à minha pequenez, para acomodar a Bíblia aos meus pecados, para acomodar a Bíblia ao meu gosto. Então às vezes nós fazemos algumas alterações ali, umas distorções por conveniência. E daí fala: não, isso aqui é simbólico. Não, Jesus fez isso, mas é porque era Jesus. Não, os dons acabaram quando morreu o último apóstolo. Cessou quando morreu o último apóstolo. Nós começamos a, até teologicamente, interpretar a Bíblia de uma forma distorcida para acomodar a Bíblia à minha falta de fé. E a terceira maneira de olhar para a Bíblia é com fé, meu irmão. E sabe o que é fé? Fé é quando você não só tem uma convicção, porque a palavra grega pistis, fé, é convicções da verdade. E a convicção da verdade é quando você tem uma atitude correspondente àquela verdade. Quando eu tenho uma atitude correspondente a algo na Bíblia, eu estou crendo naquela parte da Bíblia. Eu confesso que muitas coisas eu creio, muitas coisas ainda eu estou orando para crer. Porque a Bíblia, ela é linda, maravilhosa, poderosa. E tem coisas que eu ainda não alcancei, então eu preciso de mais fé para viver. Quando o apóstolo Tiago, líder da igreja, ele falou: fé sem obras é morta. Então quer dizer, fé sem ação é morta. E uma fé morta é uma fé inexistente. Então quer dizer, quando eu tenho fé,
quando eu tenho uma ação correspondente àquilo que está escrito. Eu tenho fé que a palavra de Deus, ela santifica, ela pede santidade quando eu estou comprometido com santidade. Eu creio na Bíblia sobre oração quando eu estou comprometido com oração. Porque quando não há uma ação correspondente, quando eu não estou de acordo com aquela verdade, essa fé é inexistente, essa fé é inoperante, essa fé não existe. Não existe fé sem ação. Por isso que o apóstolo Paulo fala: eu preguei para vocês por palavras e por obras, por ações correspondentes. Eu preguei com ações correspondentes o quê? A palavra. E ele fala: e eu preguei para vocês com poder de sinais, prodígios e maravilhas. Eu falo para você uma coisa: todos aqui podem viver sinais e prodígios. Todos aqui devem viver sinais e prodígios. Todos aqui precisam entrar nesse lugar de ousadia. Tem uma unção de Deus que vai queimar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Você nasceu para ser um homem sobrenatural, uma mulher sobrenatural, para viver as coisas dos céus. Você nasceu para ser uma pessoa cheia de autoridade, cheia de autoridade. Nós temos que olhar para as coisas que estão fora da palavra e falar: Deus, o Senhor já restaurou isso lá nos céus, em Cristo Jesus. Se o Senhor restaurou, eu vou ter sangue no olho para restaurar também. Se isso já aconteceu, Senhor, eu quero buscar, Deus amado, do Teu Espírito, a comunhão com o Teu Espírito, para acessar o que já foi dado, para acessar o que já foi me ofertado por Jesus gratuitamente. Estou me fazendo entendido, gente? Amém? Então a gente precisa olhar e falar: não, Deus, eu quero. Quinta-feira passada veio um rapaz aqui, que ele estava com um câncer, com um tumor saliente no pescoço. Não está aqui hoje o rapaz que veio quinta-feira passada, não, tá? Está aqui hoje, não? E eu falei para ele: vamos orar, esse câncer vai desaparecer agora. O rapaz veio pela primeira vez, ele veio trazido por um outro jovem. E esse jovem toda quinta-feira traz os doentes aqui na igreja, amém? Quinta agora, até domingo é dia de trazer os doentes para a igreja, amém? Congresso de sinais, no nome de Jesus. Vou dar uma ênfase no final depois. É na outra semana? Oh, Jesus amado, aleluia. Ainda bem que a Rose aqui, ela é boa. É boa na agenda aqui, nossa secretária, a Rose, muito eficiente. Queridos, então nós precisamos. O rapaz, ele veio e nós começamos a orar com ele. Ele falou assim: está queimando, está queimando, está queimando, está queimando. Eu vou cair. Eu falei: não se preocupa não. Já chamei uns irmãos para ficar atrás. Ele falou: mas vou cair para frente, não tem problema. Coloquei o irmão lá atrás, eu estou na frente. E ele falou: está queimando, está queimando. Quando ele falou: está queimando, eu estava com a mão aqui no pescoço e estavam os tumores. Os tumores começaram a diminuir. Debaixo da minha mão eu fui vendo aqueles tumores diminuindo. E ele falou: está queimando. Daí depois eu falei: senta aí, vai procurando. Ele falou assim: pastor, estou sentindo só um carocinho de nada. O caroço todo está desaparecendo. Falei assim: querido, ele estava com a cirurgia marcada para quarta-feira agora. Falei: pode desmarcar a tua cirurgia. O Jesus da Bíblia está aqui. O Jesus da Bíblia continua curando. Continua curando. Isso tem acontecido com pessoas que vêm pela primeira vez, sabe por quê? Porque os crentes às vezes falam assim: eu não sei não se eu acredito nisso. Agora, quando vem alguém de fora, quando vem alguém que ainda não é nem assim evangélico há muito tempo, e você fala: Deus vai te curar, ele fala assim: amém. E já toma posse, já é curado antes de você orar, né? E o crente é mais resistente por falta de fé mesmo, nossa, né? Por falta de rede, nós já acostumamos, né, com as coisas boas e com as frustrações também. Então às vezes a gente fala: ah, será? Mas também trouxeram uma visitante duas terça-feiras atrás. E essa mulher veio aqui na igreja e a perna dela estava enorme. E ela falou assim: pastor, ora comigo que eu estou com trombose. A perna estava enorme de inchada. E
nós oramos ali, tal, orei com ela. A mulher foi embora. E depois 2 terças agora ela voltou. E ela voltou, e daí que ela me contou a história. Ela voltou com a perna desinchada, pastor Irene. E ela falou assim: o médico falou para mim que ele tinha que amputar a minha perna, não tinha mais o que fazer. Eu falei: eu não quero amputar. Daí o médico pegou e colocou uma artéria para tentar irrigar a perna dela. Daí foi colocada aquela artéria e aquela artéria secou. E a mulher falou que ela não conseguia nem colocar a roupa de tanta dor que ela sentia. Mas ela não queria operar, não queria tirar a perna. E ela veio no culto. E nós oramos para a glória do Senhor. O Espírito Santo visitou ela de uma forma tremenda. Ela voltou essa terça, a perna dela estava, bem fininha. E ela falou para mim: pastor, eu não podia nem colocar a roupa direito, tanto que doía. Falei: minha irmã, porque não avisou, eu acarquei a tua perna, fui orar, segurei na tornozelo dela, pastor Irene, e apertei assim, né, e estava que nem um pãozinho, afundou os dedos ali. Eu falei: meu Deus, irmã, a senhora não conta a história para mim. Eu apertei a tua perna com tanta força. Ela falou: mas não doeu. Eu falei: glória a Deus, Deus é bom. E anestesiou a senhora para eu não fazer mais dor na senhora ainda. E ela veio e ela falou assim: ó aqui meu filho, que ela é mais velha aqui, ó meu filho, ó, estou curada, não vou operar mais. Deus tem feito. Eu tenho olhado e tenho falado: Senhor, é para todos, é para toda a igreja, é para todos que creem, é para todos que acreditam no Evangelho, é para todos que vão olhar e vão falar: Jesus, o Senhor já fez. Se o Senhor já fez, agora é só eu acessar isso pelo Espírito Santo. O que nós precisamos apenas é pedir mais Jesus, e olhar para a palavra e crer na palavra. E vai continuar insistindo até aquilo se tornar uma verdade, até a verdade se tornar a minha verdade. O que é isso, pastor? Quando a verdade se torna uma realidade experimental. Porque a verdade é a verdade independente de eu crer. Mas a verdade se torna uma realidade experimental quando ela começa a mexer com aquilo que eu sou, transformar quem você é, fazer sinais e prodígios, sobrenatural. E eu quero falar para você: essa igreja vai ser uma igreja de labaredas de fogo. Pessoas labaredas de fogo vão ser incendiadas nesse lugar. Porque o Espírito Santo, Ele habita em nós para trazer. Tem lá um versículo de 1 Coríntios, 1 Pedro 4,14. O Espírito da glória de Deus. A glória fala da face de Jesus. A glória fala da natureza de Jesus. O Espírito Santo, Ele veio trazer não só cura. Ele veio trazer a presença do noivo. Ele veio trazer a presença de Jesus. Porque mais do que cura, mais do que bênção, mais do que Deus suprir as nossas necessidades, a presença de Jesus é o maior presente que nós podemos ter, sentir ou viver na face dessa terra. E o Espírito Santo é falado que é o Espírito da glória. É o Espírito que traz essa essência, essa presença. E eu quero falar que o Espírito Santo é aquela figura que está na antiga aliança, quando Eliezer foi buscar a noiva para o noivo, a mando de Abraão. Abraão representando Deus Pai, Eliezer representando o Espírito Santo, foi buscar Rebeca, a igreja, para levar até Isaac. E Eliezer foi lá. Primeira coisa, ele se apresentou, ele encheu ela de joias, glória. Primeira coisa que Eliezer foi fazer, foi mostrar: olha aqui, Abraão tem muito. O pai Abraão, o teu sogro, tem muito dinheiro, tem muita herança, e foi dando herança para todo mundo da família. Foi dando joia, foi dando pulseira. Eu quero falar para você que é prazer
para o Espírito Santo presentear a igreja com dons, presentear a igreja com a sua graça. Alguns autores, o Randy Clark fala que é bracelete, né? Então tem braceletes, né? E tem graceletes, que são os dons que o Espírito Santo distribui, que Ele quer distribuir esses graceletes. Ele quer trazer a riqueza de Deus para você. E não só trazer a riqueza de Deus para você, mas Ele quer te conduzir em proximidade ao encontro do noivo, ao encontro de Isaac, ao encontro de Jesus. O Espírito Santo, Ele quer te conduzir para cada dia mais revelar Jesus, te aproximar de Jesus, mostrar Jesus, até o grande dia que Ele vai nos conduzir até o encontro com Jesus, no casamento, nas bodas da festa do noivo com a noiva. Então o Espírito Santo, ele quer te conduzir para mais perto de Jesus. Ele quer trazer mais da presença de Jesus. E esse é o maior presente, mais do que milagres, mais do que prodígios, mais do que arrepio, mais do que tudo. É a presença que o Espírito Santo traz do noivo. Porque o Espírito Santo, ele está com o noivo, está conosco. Ele revela o noivo e ele traz o cheiro do noivo, traz o abraço do noivo, traz o amor do noivo, traz o toque do noivo, traz os dons do noivo, traz a riqueza do noivo, a herança do noivo. Ele traz para mim, para você. E eu quero que você, querido, você que quer hoje ser queimado pelo céu, eu quero que você faça uma oração a partir de hoje. Mais Jesus, mais, eu quero mais. Eu quero olhar para a Bíblia, eu quero mais Jesus. Eu quero ser um crente. Não quero só tudo aquilo que eu ainda não vivo, que está escrito. Eu concordo, mas eu quero viver tudo que está escrito, porque cada promessa é uma herança. Olha para o teu irmão e fala assim: cada promessa é uma herança para você. Você tem que abrir a Bíblia e falar: minha herança, minha herança, isso é meu, eu tenho direito, é para mim. Você tem que ser alguém empolgado, alguém que está olhando para a Bíblia e ficando maravilhado com tanta herança, com tanta riqueza. Fala que nós nos tornamos participantes da natureza divina por causa das grandes promessas que nos foi dada. Meu Deus, são tantas promessas que elas vão me transformando, elas vão colocando mais de Cristo em mim, mais de Jesus na minha vida. E eu preciso olhar para a Bíblia e falar: eu quero. O Espírito Santo, queridos, a palavra fala, Tiago 4,5, para nós encerrarmos, que Ele anseia com ciúmes por nós. Anseia com ciúmes, fala, em vão, é em vão que diz as Escrituras, Tiago falando, que o Espírito Santo anseia por vós com ciúmes. Ciúmes é quando alguém está vendo alguém que ama dando mais valor para outra coisa do que para a pessoa. Quando a pessoa se sente traído, ou quando a pessoa se sente deixado de lado, quando a pessoa se sente trocado, ela sente o quê? Ciúmes. E a palavra ansiar na Bíblia ali, anseia, o Espírito Santo anseia por nós e habita em nós. Ansiar ali, uma das traduções do grego, a maior tradução é saudade. O Espírito Santo, ele habita dentro de mim, tem saudade de mim. Saudade do quê? Saudade da intimidade. Saudade da comunhão. E ele tem ciúmes por quê? Porque muitas vezes ele é trocado por tantas coisas. Ele é trocado por tantas... Nós nem vemos o Espírito Santo como uma pessoa. Nem nos relacionamos com ele como uma pessoa. E é por isso que às vezes ele está sentindo a dor de estar sendo traído, porque ele habita dentro de mim para gerar uma proximidade imensa. E eu tenho deixado ele tão longe de mim, que ele tem saudade dentro de mim.
habitando em nós, Ele tem saudade de nós, tanto que é o descaso que muitas vezes fazemos com a pessoa dele. Mas se eu começar a dar o valor para Ele, que é dele, e é uma linguagem romântica, que Ele anseia, que Ele tem ciúmes, quer dizer, Ele é apaixonado por mim, por você, Ele é apaixonado pela tua vida, Ele tem um amor especial por você, Ele tem um amor que Ele quer você para Ele, Ele tem um amor que Ele quer você o tempo todo, Ele tem um amor que Ele quer que você olhe para Ele como Ele olha para você. E quando nós entramos nesse relacionamento com o Espírito Santo, a gente começa a provar coisas grandes dos céus. E eu quero falar para você, queridos. Pastor Irene já falou, o Espírito Santo está aqui. E Ele está com saudade de intimidade. Porque o Evangelho é um Evangelho relacional, experimental. O Evangelho é feito de experiências. E eu quero que você hoje, busque a tua experiência. Queira a tua experiência. Anseie pela tua experiência. Deseja a tua experiência. Porque eu falo como pastor, sabe, se nós estivermos pregando aqui e ninguém estiver sendo transformado, tocado, com mais fome de Deus, ninguém estiver tendo experiência com Deus, nós estamos, primeiro, sendo ineficazes. Segundo, nós ficaremos frustrados. Porque a alegria de quem ministra o Evangelho é ver o Evangelho se tornando carne, o Evangelho se tornando real, o Evangelho fazendo coisas tremendas e poderosas. E esse Evangelho é poderoso para fazer coisas incríveis. E vai fazer na tua vida, vai fazer na tua casa, vai fazer na tua família, no nome de Jesus. Amém? Vamos se colocar em pé, queridos, em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo, ele está aqui neste lugar. Oh, doce Espírito Santo. Louvor pode estar subindo. Quero que você esteja agora fechando os teus olhos e pedindo mais, Espírito Santo. Eu quero mais. O apóstolo Paulo só respondeu a esse chamado de Jerusalém, Judéia, até os confins da terra, até a Alemanha, porque ele estava tomado pelo Espírito, guiado pelo Espírito. E eu quero que você deseje mais do Espírito Santo. E Deus falava para mim, filho, alguns vão ser abraçados com fogo. Nessa mesma noite que essa pessoa falou, eu comecei a sentir algo esquentando. A pessoa falou, o Senhor vai te abraçar com fogo. E Ele me abraçou, eu estava sentindo. Essa pessoa me entregou assim, você não vai conseguir, filhos, nem ficar em pé agora, porque eu vou anestesiar teu corpo todo. E eu senti algo entrando nos meus poros, entrando na minha pele. E eu entendo algo, que aquilo que a gente recebe, a gente transfere. Aquilo que a gente recebe, a gente transfere. Então eu quero que você feche os seus olhos agora, porque pessoas vão ser tocadas, pessoas vão ser capacitadas. Tem uma graça aqui, não só salvífica que te salvou, mas tem uma graça aqui que o Espírito Santo está trazendo para te empoderar, para te transformar. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, mais de ti, Espírito Santo, mais de ti, Espírito Santo, mais de ti, mais de ti, mais de ti, Espírito Santo, mais de ti. Espírito Santo, começa a tocar agora, começa a tocar agora, começa a tocar agora, Espírito de Deus, começa a tocar agora, começa a queimar, Espírito Santo, as mãos daqueles que vão ser instrumentos para curar, para libertar, para que no levantar das mãos do teu filho, da tua filha, os demônios fujam, para que no levantar das mãos a tua glória desça naquele lugar.
Deus, eu peço agora, libera tudo que Jesus conquistou por nós. Libera a nossa herança nessa noite, libera. Espírito Santo, nós estamos esperando em Ti. Estamos esperando em Ti, Espírito Santo. Espírito Santo, eu te louvo. O mesmo abraço, se o Senhor me abraçou, Espírito Santo. Se o Senhor me abraçou, Espírito Santo, quinta-feira depois do culto, Espírito Santo, eu peço que vidas recebam o mesmo abraço. Aquele abraço de fogo que eu recebi, eu peço que vidas recebam agora o mesmo abraço, Espírito Santo. O mesmo abraço nessa noite, o mesmo abraço neste lugar. Espírito Santo, se eu fui visitado ali e eu sentia todo o meu corpo vibrando, amortecendo, eu peço que pessoas agora tenham uma experiência contigo. Nem que for a primeira experiência, nem que for, ó Deus, um renovo de experiência. Mas vem, Espírito Santo, agora. Espírito Santo, o Senhor está descendo. O Senhor está descendo. Eu sinto, Deus amado, algo quente descendo. Deus em pessoas, em cabeças de pessoas. Deus descendo, Deus como óleo de Arão, que descia sobre a cabeça, que descia sobre a roupa. Vidas, ó Deus, vão começar a queimar. Vidas vão começar a falar em língua. Vidas vão começar, Deus, a ter visões. Vidas vão começar a ter uma paixão. Porque Espírito Santo, o Senhor vai abrir os olhos. O Senhor vai ser o nosso melhor amigo, o nosso companheiro, o nosso sócio, o nosso Senhor, o nosso apaixonado, o nosso Espírito da glória, que traz a presença do noivo. Espírito Santo, traz a presença de Jesus agora. Traz a presença de Jesus agora. Traz a presença de Jesus agora. Traz um pouquinho da presença de Jesus, para encantar, Senhor, os olhos, para aquecer os corações, para trazer a chama do primeiro amor. Um pouquinho da presença de Jesus. Espírito Santo, traz agora. Traz agora, Espírito Santo, traz agora. Meu Deus, tem um movimento aqui. Nós vamos estar adorando o Senhor. Eu quero que você continue pedindo mais. Eu quero que você continue dando liberdade ao Espírito Santo. Eu quero que você continue, falando: Deus, eu não saio deste lugar sem ter a minha experiência contigo. Aleluia, aleluia. Vamos adorar o Senhor.